Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre Um Brinde de Cianureto de Agatha Christie. Este livro faz parte do nosso projeto de leitura cronológica de toda a obra de Agatha Christie. Se você não conhece o projeto ou perdeu algum vídeo, a playlist vai estar nos cards aqui em cima. Atualmente estamos na publicação de 1945 da autora, com Um Brinde de Cianureto, que será o último caso do Coronel Race. Já conhecemos o Coronel Race de outros livros, como por exemplo O Homem do Terno Marrom, Cartas na Mesa, o Morte no Nilo também, mas esse aqui será a sua última aparição. É um caso que me lembra muito os tipos de casos de Hercule Poirot. Eu, na verdade, tinha lido este livro quando eu era criança, basicamente. Eu não lembrava nada da história, assim, foi como se eu estivesse lendo pela primeira vez. Mas como eu já tinha lido anteriormente, eu tinha uma certa impressão, errada, claro, que esse poderia ser um caso de Poirot, até que eu li a sinopse e eu vi, não, eu tô enganada, é um caso do Coronel Race. Mas eu me dei conta que eu fiquei com essa impressão, gente, porque ele é muito a cara dos casos que o Poirot se envolve. E daí eu descobri que este romance, né, esse livro mais longo, na verdade veio de um conto de Agatha Christie, que foi publicado originalmente nesse livro aqui, ó, The Regatta Mystery, que eu tenho em inglês, And Other Stories. Muitos dos casos aqui saíram também em outros livros de contos. Então tem um conto aqui neste livro que é muito parecido, muito similar a Um Brinde de Cianureto. E na verdade a história veio daqui e Agatha alongou essa história, né, e transformou-a num romance com algumas leves modificações. Originalmente sim era um caso de Hercule Poirot, né, bem que eu achei que tinha tanto a cara dele, e parece que ela também mudou o final. Eu ainda não li, mas ela também fez algumas modificações em quem cometeu o crime no final, então vai ser bem interessante porque, né, vai ficar naquela expectativa em relação a como ela desenvolveu esse crime de outra forma, mas um crime bem similar, parecido, já que veio daqui. E voltando então a Um Brinde de Cianureto, eu colocaria sim nos meus favoritos de Agatha Christie, já adianto isso. Eu gosto muito da forma como a autora divide essa história. Começa já com a morte de Rosemary Barton. Ela morreu há um ano e as pessoas começam a lembrar desta morte que foi tão incomum. Ela estava ali no seu aniversário durante um jantar e ela simplesmente morreu envenenada. Foi um caso tido como suicídio, depressão após uma gripe, cometeu suicídio. Uma explicação assim não tão plausível, mas foi aceita porque não havia outra explicação nem outros indícios de que poderia ser um assassinato. Havia até um pouquinho de indício que realmente poderia ter sido suicídio por conta de uma carta e tudo mais. Só que alguns meses depois as coisas começaram a mudar e é assim que o livro começa, com os personagens recordando a Rosemary, recordando suas relações com ela, e começando então a suspeitar que a morte pode não ter sido realmente um suicídio, mas sim um assassinato, e começam a remexer nisso de novo, né? Aí volta aqueles sentimentos que eles tinham na época, e é claro a cara de Agatha fazer com que todas as pessoas ali naquela mesa de aniversário tenham um possível motivo para assassinar a Rosemary. Às vezes a gente até acha que pode soar um pouco forçado, né? Como assim todas as pessoas no aniversário de alguém, pessoas supostamente próximas, que podem ter um motivo para querer a outra morta? Mas quando ela vai apresentando esses motivos, são todos motivos plausíveis, porque na verdade são motivos que tanto podem levar alguém a cometer um assassinato, dependendo do tipo de pessoa que, né, esse personagem seja, como pode ser apenas uma frustração natural da vida, como por exemplo uma secretária apaixonada pelo seu chefe, que é casado com essa mulher, ou uma irmã que vai herdar todo o dinheiro, algo comum. Isso não faria com que ela queira que sua irmã morra, mas também poderia ser um motivo. Ou então um caso que não terminou muito bem, a própria esposa desse caso que pode ter um rancor. Ou seja, são coisas comuns, relacionamentos socialmente comuns, que acontecem costumeiramente, mas que também podem servir como motivo para querer alguém morta. E aí a Agatha vai passando pelo ponto de cada uma daquelas pessoas que estavam ali na mesa. A gente percebe que sim, os motivos estão ali, basta entender o como e quem, claro, obviamente, mas o como também é algo tão desafiador, porque é mostrado aqui nesse livro que seria praticamente impossível alguém ter conseguido colocar cianureto na taça de champanhe, né? O brinde de cianureto. A autora, é claro, vai trabalhar tanto o passado quanto o presente. No presente, né, já que passou quase um ano da morte dessa personagem, um dos personagens vai preparar uma armadilha, que é a atualidade do livro, né, o presente do livro. E claro, outro quebra-cabeça vai acontecer em relação ao presente. Complicações extras, mais coisas aparentemente impossíveis. O quebra-cabeça vai apenas piorando, né? A Agatha adora fazer isso.
E eu gostei muito da interação dos personagens nesse livro. Eu acho que são personagens com química, sabe? Mesmo que alguns ali meio que possam se odiar entre si, eles são um grupo que possui química no livro. Existe uma tensão muito bem formulada presente nesse livro, o mistério é intrigante, a tensão vai aumentando próximo ao final, a ponto de eu ficar voando, assim. Eu tinha minhas suspeitas e de certa forma eu até acertei, mas eu me enganei em relação a algumas coisas. Então, à medida que ia se aproximando do clímax, eu ficava assim agoniada, sabe? Daqueles que o clímax é mais frenético, que você fica, o que é que tá acontecendo aqui? Acima de tudo, ele é um livro divertido de Agatha Christie. É um caso com pessoas que se conhecem, entre suas amizades e inimizades, um caso com mistérios por trás até das personalidades de alguns deles. A gente não sabe se o que a gente tá vendo é aquilo de fato, é uma fachada. Alguns mistérios que vão levar até por outros caminhos que talvez não o crime, e tudo vai se esclarecendo. Então eu acho que foi uma dinâmica em livro de Agatha Christie muito gostosa de acompanhar, frenética e com um bom fechamento. Uma coisa muito simples nesse livro, explica bastante, assim, que a gente normalmente não pensa, mas foi uma questão colocada de forma inteligente e que a gente para pra pensar que sim, pode muito bem ser possível e explicaria muita coisa. Algo bem típico de Agatha, né? Na verdade, ir ali nas simplicidades, fazer uma coisa muito confusa ali em cima quando algo muito simples está ali a todo momento. Eu vou entrar agora na parte de spoilers pra gente conversar mais livremente, deixar aqui um momento em que você pode pular e ficar livre dos spoilers. Então agora falando mais abertamente sobre esse livro. Gente, eu suspeitei desde o início, na verdade, das pessoas dentro da casa, porque eu acho que a Agatha coloca muito ali outros suspeitos, como os Faraday, né, o caso do Steven e a Sandra. Depois coloca o Anthony Brown, esse personagem já tão misterioso, assim, que de cara a gente já pode tirar, não é ele, né? Quando é assim tão misterioso, quando até já parece que ele meio que ameaçou a Rosemary em determinado momento, a gente já descarta logo. Eu imaginava então que o perigo estaria mais ali dentro da família. Na verdade, os maiores motivos, né? Porque tem o motivo do marido, então sim, eu suspeitei do Jorge. A primeira pessoa que eu suspeitei foi o Jorge. Sim, tudo bem, porque ele iria chamar toda aquela atenção para um caso já fechado se ele tivesse saído bem sucedido desse crime, né, como teria acontecido caso tivesse sido ele. Eu achei que ele poderia ter alguma questão pendente. Se fosse, por exemplo, um ciúmes doentio, ele poderia ter matado a esposa e depois querer culpar o Steven Faraday ou matá-lo, enfim. Então poderia ter uma questão pendente ali. Eu ainda não tinha nada muito bem resolvido na minha cabeça, mas eu suspeitava do Jorge. E ao mesmo tempo eu suspeitava da Lucilla Drake, porque eu sabia que, né, um dos maiores motivos apresentados poderia ser a Lucilla ter dinheiro, em consequência o Victor Drake ter dinheiro. Eu passei a ter quase certeza que a resposta estaria ali nessa questão do Victor Drake. Aqui na página 120 eu até marquei aqui, gente. Eu coloquei muitos motivos, o primo herdar a fortuna. Então, assim, não foi uma surpresa pra mim quando eu descobri que o Victor estava por trás de tudo isso. Claro, foi uma surpresa em alguns sentidos. Por quê? Na verdade, a Lucilla não tem nada a ver com a história, né? Ela era uma pessoa inofensiva, gentil, meio louquinha, mas super inofensiva. E enquanto eu pensava que poderia ter sido ela, eu me deparava com a impossibilidade, né? Já que ela não estava lá no restaurante e qualquer pessoa teria reconhecido caso ela tivesse aparecido. Mesmo que eu soubesse que a resposta estava ali em relação ao Victor Drake, que, gente, se ele aparecia desde o começo, ele era sempre mencionado, constantemente mencionado. Então aquele personagem teria sim um papel maior na história do que aquele que estava sendo mostrado. Ele não seria apenas mencionado o tempo inteiro ali como pano de fundo, caso não viesse a ter um papel maior. Então sim, eu imaginava que ele era um criminoso ali por trás, eu só não sabia como, e daí pra mim foi uma surpresa ver que através da figura da secretária, da Ruth Lessing, que ela na verdade estava apaixonada por ele. É uma coisa, na verdade, que a Agatha não vai mostrar pra gente. Ela mostra um vislumbre, assim, um começo de relacionamento em que a personagem é levada pelo carisma, né, desse criminoso, e ela desde o início se mostra para nós, leitores, como alguém que ficou surpresa, abalada por esse encontro e modificada por esse encontro. Então é bem engenhoso de Agatha, na verdade, deixar isso de lado, mostrar isso, mas deixar de lado, porque sim, ali houve consequências que nós não acompanhamos e a gente em um primeiro momento não pensa nelas, e depois quando tudo é revelado, ela tem aquilo para nos mostrar. Olha, eu falei lá atrás sobre aquele encontro e eu até mostrei que a personagem, eu estou falando com a Agatha, e eu até mostrei que a personagem foi modificada e abalada por aquele encontro. A gente só
não acompanhou o restante. A Agatha sempre faz muito bem isso, né, de mudar o foco, de tirar o nosso foco de uma coisa, fazendo com que a gente tenha suposições erradas, como o fato da secretária ser loucamente apaixonada pelo George. Ela gostava, sim, do seu chefe, né? Se ela não tivesse conhecido Victor Drake, é até dito que possivelmente eles poderiam se casar e ela seria uma boa esposa, digamos. Até quando é mostrado, né, pelo Coronel Race que ela tá um pouco abalada com a morte do George, muito provavelmente ela realmente estava, já que a pessoa que originalmente deveria ter morrido ali, na verdade era a Iris, né, a Iris. Então ela não queria que o George tivesse morrido, ele não estava originalmente nos planos. Essa questão do jogo das taças foi algo bem engenhoso, porque é uma coisa que facilmente pode acontecer mesmo em relação a assentos, né, a lugares de uma mesa, ao redor de uma mesa. É interessante que a autora coloca aí como detetive, até como uma pessoa que foi crucial para adivinhar tudo, justamente o Anthony Browning, é algo que eu nem poderia comentar na parte sem spoilers, né, porque ele é um dos grandes suspeitos, digamos. Então, junto com o Coronel Race, ele está ali no serviço secreto. Formam, então, um trio aqui de detetives, né, junto com o Coronel Race, o Anthony Browning e também o inspetor do caso, mas é o Anthony Browning que vai ter uma grande participação na solução de tudo e até no fato do desastre não ter sido maior. Em suma, ele é um livro com uma construção interessante de personagens, uma estrutura narrativa também que a autora utilizou, né, em separar a história com diferentes pontos de vista e também partes assim específicas. Eu achei bem legal, especialmente também a química entre essas pessoas, como eu mencionei, porque eu achava tão interessante acompanhar os Faraday, né, aquele relacionamento meio tortuoso entre eles, até o fato de como eles se conheceram, como isso foi sendo modificado, quanto outros personagens da história. Então eu gostei da elaboração desses personagens aqui no livro, sabe? Eu achei os personagens particularmente interessantes em Um Brinde de Cianureto. Sim, colocaria como um dos meus favoritos no momento. Esse aqui vai ter que entrar pro novo ranking, né, gente? O ranking da segunda parte, que tá começando agora, ainda tá longe, mas o tempo passa tão rápido, a gente nem percebe. Daqui a pouco eu tô no final desse projeto falando os meus preferidos pra vocês de novo. Sai o vídeo aqui no canal com os meus preferidos, os meus favoritos da primeira parte do projeto. Eu fiz esse ranking de 15 em cima de 42 livros que nós já lemos. Esse aqui é o 43º, né, o número 43 no projeto. Eu vou deixar então esses melhores da primeira parte do projeto aqui em cima, pra quem ainda não viu. É isso em relação a Um Brinde de Cianureto. Realmente uma leitura divertida. Gostei bastante, bem Agatha mesmo. O tipo de diversão, né, de mistério e quebra-cabeça que eu adoro nos livros de Agatha. Antes de passar pro livro de dezembro, eu só queria mostrar a edição, né, porque eu vi que algumas pessoas perguntaram porque ela é da LPM e não é Pocket, né? Sim, a LPM tem algumas edições de Agatha Christie nesse formato tradicional, com orelha também. A maior parte dos que eu tenho não é assim, mas eles têm alguns publicados nesse formato. Não é tão fácil de encontrar como os Pockets, né? Mas de vez em quando a gente topa com eles. E eu achei curioso que essa tradução aqui é exatamente a mesma, da mesma pessoa, Carlos André Moreira, da tradução da coleção da Folha, né? O melhor de Agatha Christie da Folha. Saiu também Um Brinde de Cianureto por aquela coleção e a tradução é exatamente a mesma. Então o livro tá praticamente igual. Eu acabei lendo por essa edição aqui porque foi a que eu comprei no começo do ano. E em relação então agora ao livro de dezembro, fica aqui o convite de leitura para a Mansão Hollow, um caso de Hercule Poirot. Eu já li esse livro 2 vezes, será a terceira. E é engraçado porque eu não lembro da resolução do caso, eu não lembro do desfecho e lembro de pouquíssima coisa do livro. Talvez, enquanto eu estiver lendo, isso volte, né? As recordações voltem. Eu acho que isso é bem possível de acontecer por eu já ter lido 2 vezes. A última vez que eu li foi por essa edição aqui. É uma edição que foi publicada pela Nova Fronteira há não tanto tempo, assim, digamos há uns 7 anos eu devo ter comprado, ou 8. Deixa eu ver aqui, eu colocava a data, então talvez seja mais tempo do que isso. Eu li em 2009. Eu lembrei agora, eu li esse livro, eu comprei em setembro, que eu anotei aqui, e eu li esse livro inteiro, os 4 casos de Poirot que tem aqui nesse livro, em dezembro de 2009. Ou seja, gente, há 10 anos. Não é à toa que eu esqueci, né, muita coisa desse caso da Mansão Hollow. E então, 10 anos depois, exatamente 10 anos depois, porque estamos em dezembro, né, será a leitura de dezembro, a Mansão Hollow será relido e eu estou bem empolgada para compartilhar essa leitura com vocês. E é isso, fica o convite para a leitura de dezembro, os links vão estar aqui embaixo, tanto de Um Brinde de Cianureto quanto de A Mansão Hollow para quem quiser ler conosco. Esse aqui faz parte do box. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me conta o que você achou do vídeo, o que você achou do livro. Vamos trocar uma ideia nos comentários. Se gostou, não esquece de curtir aqui embaixo, se inscreve no canal para receber sempre em primeira mão. Beijo enorme a todos e até a próxima.